Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora pra mais uma resenha. Hulk, o gigante do futebol brasileiro, conhecido por sua força descomunal e pelos gols espetaculares que já marcaram história por onde passou, está novamente no centro de um burburinho que promete agitar o mercado do futebol nacional. Depois de uma temporada relativamente conturbada no Atlético Mineiro, onde chegou com expectativas altíssimas, mas enfrentou problemas contratuais e algumas divergências nos bastidores, o atacante decidiu dar um passo inesperado que ninguém realmente esperava: a rescisão de seu contrato com o clube mineiro. A notícia, embora não oficializada de forma completa até o momento, circula nos bastidores de forma intensa, com torcedores, jornalistas e analistas especulando sobre os motivos e o futuro do jogador. Fontes próximas ao jogador indicam que a decisão foi tomada de maneira estratégica, visando não apenas novas oportunidades dentro do futebol brasileiro, mas também uma reestruturação da carreira que leve em consideração estabilidade financeira, visibilidade e desafios esportivos que mantenham Hulk em alta, não apenas como atleta, mas como figura central dentro de qualquer clube em que venha a atuar. Este movimento inesperado reacende discussões sobre a influência de jogadores veteranos nas negociações e sobre como clubes precisam lidar com contratos de alto impacto. Com a rescisão praticamente consumada, os rumores sobre o Flamengo começaram a ganhar força quase imediatamente. O clube carioca, sempre atento a oportunidades de mercado que possam impactar sua performance dentro e fora de campo, teria visto no atacante a peça ideal para reforçar seu elenco em um momento crucial da temporada. A ideia de contratar Hulk, ainda que envolva questões financeiras complexas, é considerada por especialistas uma jogada ousada que poderia trazer não apenas gols, mas também experiência, liderança e uma presença midiática significativa, algo que clubes do porte do Flamengo valorizam tanto quanto o desempenho esportivo em si. Torcedores já começaram a reagir nas redes sociais, imaginando Hulk vestindo a camisa rubro-negra e compondo um ataque temível ao lado de nomes já consagrados. Além disso, a possibilidade de Hulk retornar ao futebol carioca, depois de passagens marcantes em outros clubes, aumenta a sensação de nostalgia e expectativa, criando um clima perfeito para que o burburinho se transforme em conversa constante entre fãs, comentaristas e analistas esportivos que acompanham cada movimento do mercado. Enquanto isso, a rescisão com o Atlético MG não passou despercebida pelos especialistas do setor que analisam cada detalhe desse tipo de negociação com lupa. Contratos milionários, direitos de imagem e questões de desempenho entram em pauta, e muitos veem nessa saída de Hulk uma lição sobre como clubes e atletas precisam alinhar expectativas para evitar desgastes e rupturas prematuras. A história de Hulk é marcada por decisões ousadas e às vezes polêmicas, e este movimento não foge à regra. Muitos lembram que ao longo de sua carreira, o atacante não hesitou em buscar novos desafios, mudando de país, de clube e de continente, quando julgava que era necessário para manter seu nível competitivo. O Flamengo, portanto, surge como uma espécie de porto seguro, uma equipe com estrutura sólida, torcida apaixonada e capacidade financeira para absorver os custos de um contrato de alto impacto, oferecendo a Hulk não apenas um contrato, mas um projeto esportivo que se alinha com suas ambições e com a expectativa de protagonismo dentro do cenário brasileiro. O rumor de Hulk no Flamengo rapidamente começou a ser ventilado em programas de rádio, canais de YouTube e perfis especializados em transferências, criando um efeito cascata que aumenta ainda mais a pressão sobre a diretoria rubro-negra. Toda negociação desse porte envolve uma série de detalhes que nem sempre são tornados públicos, como bônus de produtividade, premiações por títulos e acordos de marketing, mas o simples fato de o nome do jogador estar sendo associado ao clube gera repercussão imediata. A torcida, por sua vez, já começa a imaginar
como seria a equipe com Hulk em campo, analisando taticamente onde ele poderia se encaixar, quais parcerias ofensivas poderiam surgir e como a chegada de um jogador com tamanha força física e capacidade de finalização poderia modificar o equilíbrio da equipe. É nesse ponto que o rumor deixa de ser apenas especulação e se transforma em uma narrativa que movimenta o futebol brasileiro, alimentando debates acalorados sobre estratégia, impacto esportivo e projeção de resultados. Especialistas também destacam que a entrada de Hulk no Flamengo não se trata apenas de um reforço técnico, mas também de uma jogada de marketing extremamente estratégica. A presença de um jogador de renome nacional e internacional atrai patrocinadores, aumenta a venda de camisas e ingressos e intensifica a visibilidade da equipe nas redes sociais, fatores que se tornaram tão importantes quanto as vitórias em campo. Além disso, a experiência de Hulk em grandes competições, tanto nacionais quanto internacionais, pode ser crucial em momentos decisivos, quando a pressão é máxima e decisões individuais podem definir o destino de títulos. Essa combinação de talento esportivo e valor de mercado transforma qualquer negociação em um espetáculo à parte, e os rumores indicam que a diretoria rubro-negra está ciente da importância de cada detalhe, buscando não apenas contratar um jogador, mas garantir que sua chegada seja celebrada e que ele se torne uma referência para a torcida e para o elenco. Enquanto os bastidores fervem, a mídia esportiva nacional acompanha cada passo da negociação com atenção redobrada, tentando decifrar sinais, entrevistas e publicações nas redes sociais que possam indicar avanços ou retrocessos no processo. Cada palavra, cada gesto de Hulk e dos representantes do Flamengo é analisado, interpretado e compartilhado em tempo real, transformando o rumor em um verdadeiro espetáculo midiático. A tensão é palpável, pois uma decisão oficial pode ocorrer a qualquer momento, e todos os envolvidos sabem que um anúncio precipitado ou mal articulado pode gerar repercussões negativas tanto para o jogador quanto para o clube. A narrativa que se constrói em torno desse possível acerto é, portanto, cuidadosamente monitorada, com especialistas tentando prever não apenas o impacto imediato, mas também as consequências de médio e longo prazo para o cenário do futebol brasileiro. Além disso, torcedores de outros clubes observam com atenção, já que a movimentação de Hulk no Flamengo pode alterar o equilíbrio competitivo da Série A. Times rivais naturalmente começam a se preparar para enfrentar uma equipe que poderia contar com um atacante de altíssimo nível, capaz de decidir partidas com sua força física e capacidade de finalização impressionante. Analistas técnicos destacam que a chegada de Hulk poderia permitir ajustes táticos significativos, liberando outros atacantes, fortalecendo a presença no setor ofensivo e criando combinações que poderiam desequilibrar defesas adversárias. O impacto vai além do campo. Clubes precisam recalibrar suas estratégias, patrocinadores avaliam novas oportunidades e a imprensa acompanha cada movimento como parte de um drama esportivo em tempo real, onde cada rumor se transforma em narrativa e cada especulação se aproxima da realidade de forma vertiginosa. Enquanto a negociação avança nos bastidores, há também um clima de expectativa e ansiedade entre os próprios jogadores do Flamengo, que imaginam como seria compartilhar o vestiário com Hulk. A presença de um atleta desse porte pode mudar a dinâmica interna, inspirar jovens talentos e fortalecer a mentalidade competitiva da equipe. Treinadores e preparadores físicos, por sua vez, já projetam programas específicos para integrar o jogador de maneira eficiente, considerando sua experiência, condicionamento físico e estilo de jogo. Tudo isso alimenta um burburinho constante, que se espalha para além das redes sociais, alcançando torcedores nas ruas, bares e estádios, transformando cada conversa em oportunidade de especulação. Hulk no Flamengo, portanto, não é apenas um rumor, é um fenômeno que mobiliza todas as esferas do futebol nacional, unindo expectativas, análises técnicas, impacto midiático e emoção.
criando uma narrativa que, mesmo antes de se concretizar, já marca o imaginário dos fãs e especialistas. O impacto da possível chegada de Hulk ao Flamengo também reverbera nas conversas entre comentaristas, torcedores e ex-jogadores que analisam cada detalhe como se fosse uma novela em andamento. Todos parecem estar de olhos atentos ao desenrolarem da negociação, imaginando como o gigante brasileiro pode transformar não apenas o ataque rubro-negro, mas também o comportamento tático da equipe inteira. Discussões sobre qual seria sua função ideal em campo, se centralizador, pivô ou ponta móvel, tomam conta das redes sociais, enquanto vídeos de jogadas antigas de Hulk circulam incessantemente, criando uma narrativa midiática que reforça o desejo da torcida e amplia a especulação sobre seu impacto real. Ao mesmo tempo, a diretoria rubro-negra precisa equilibrar expectativas, custos e o timing ideal para anunciar qualquer acerto, já que a pressão midiática é gigantesca e qualquer deslize pode gerar críticas e desgastes desnecessários. A negociação se torna, assim, um jogo de estratégia, onde o rumor tem tanto poder quanto a confirmação oficial, mantendo todos atentos e fomentando debates acalorados sobre planejamento, ambição e o poder de um jogador consagrado que ainda desperta paixão e fascínio no futebol brasileiro, transformando cada detalhe em notícia que não se esgota rapidamente. Entre torcedores, a simples possibilidade de Hulk vestir a camisa do Flamengo já gera reações que misturam nostalgia e entusiasmo, pois muitos lembram de sua trajetória e dos momentos épicos em que brilhou em grandes clubes, tanto no Brasil quanto no exterior. Essa memória afetiva aumenta o burburinho, criando uma expectativa quase cinematográfica sobre como ele se encaixaria na equipe atual, ao lado de outros craques que já ocupam o setor ofensivo. Fóruns, grupos de WhatsApp e canais de YouTube dedicados a futebol discutem incessantemente cenários táticos, potenciais combinações de ataque e até impacto psicológico em adversários, reforçando a ideia de que Hulk poderia alterar significativamente a dinâmica do campeonato. Além disso, a figura de Hulk é simbólica, representa força, experiência e uma presença quase imponente que inspira respeito, não apenas no campo, mas também nos bastidores, influenciando negociações, relacionamentos internos e motivando jovens atletas que buscam referências para crescer dentro de suas carreiras. A expectativa em torno desse possível acerto se torna, portanto, muito maior do que uma simples contratação, configurando-se como um fenômeno social e esportivo que movimenta diferentes camadas do futebol nacional. Os bastidores do Flamengo, por sua vez, estão em efervescência, com dirigentes, assessores e empresários circulando rumores, analisando contratos e estudando cenários possíveis, como bônus de desempenho, direitos de imagem e cláusulas específicas que garantam segurança tanto para o clube quanto para o jogador. Cada detalhe é minuciosamente discutido e a negociação se aproxima de um verdadeiro xadrez estratégico, onde cada movimento precisa ser calculado com precisão. A mídia acompanha de perto, publicando análises, opiniões e especulações que aumentam a pressão e transformam o rumor em uma narrativa quase palpável, capaz de influenciar o humor da torcida e até mesmo o comportamento de patrocinadores interessados em se associar ao clube caso a negociação se concretize. Nesse cenário, Hulk se torna uma peça central, não apenas pela habilidade em campo, mas pelo impacto que sua imagem e história carregam, gerando expectativa de títulos, aumento de visibilidade e fortalecimento da marca Flamengo. Tudo isso cria uma atmosfera intensa, onde rumores, análises e projeções se misturam, mantendo todos atentos e ansiosos pelo desfecho, enquanto o gigante brasileiro caminha em direção a um capítulo que promete marcar a memória do futebol carioca e nacional. Ao mesmo tempo, rivais do Flamengo observam atentamente, entendendo que a possível chegada de Hulk não afetará apenas o elenco rubro-negro, mas também exigirá ajustes táticos e estratégicos para enfrentar um time potencialmente mais poderoso e experiente. Times concorrentes, técnicos e analistas estudam minuciosamente a carreira do jogador,
buscando pontos fortes e vulnerabilidades, planejando como neutralizar sua presença em campo. A especulação aumenta, pois o rumor se transforma em uma realidade que precisa ser considerada por todos os envolvidos na Série A, seja em termos de planejamento de partidas, gestão de elenco ou até mesmo negociações futuras, já que a presença de um atleta desse calibre pode influenciar decisões de outros jogadores e clubes. Além disso, a chegada de Hulk ao Flamengo cria uma narrativa midiática que ultrapassa o futebol, sendo debatida em redes sociais, programas de TV e até rodas de conversa, transformando cada comentário, cada vídeo e cada análise em parte de um grande espetáculo de expectativas, tornando o burburinho tão relevante quanto qualquer partida em andamento, enquanto a negociação continua sendo acompanhada com atenção redobrada. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Especialistas também discutem que a contratação de Hulk pelo Flamengo poderia mudar a percepção do futebol brasileiro em nível internacional, pois o atacante possui visibilidade global e um histórico de passagens marcantes em clubes de destaque fora do país. Isso aumenta a relevância do clube em mercados estratégicos, atraindo a atenção de patrocinadores internacionais e abrindo novas oportunidades de exposição midiática. A experiência de Hulk em competições de alto nível, aliada à sua força física e capacidade de finalização, permite que ele se torne uma referência dentro e fora do campo, elevando o patamar do elenco rubro-negro. Analistas apontam que, além do impacto imediato na performance da equipe, a presença de um jogador como Hulk cria uma narrativa de ambição, profissionalismo e ousadia, elementos que fortalecem a imagem do clube diante de rivais, mídia e torcida. Esse tipo de rumor, por si só, já movimenta a estrutura do futebol brasileiro, influenciando decisões estratégicas, ações de marketing e o comportamento de torcedores, tornando a possível contratação um fenômeno que vai muito além do simples aspecto esportivo, mostrando a força da especulação quando bem conduzida nos bastidores. Enquanto o rumor se espalha, a torcida do Flamengo demonstra um misto de ansiedade e otimismo, utilizando as redes sociais para criar hashtags, memes e discussões sobre o que Hulk poderia significar para o time. Essa mobilização popular aumenta a pressão sobre a diretoria e torna cada anúncio potencialmente viral, transformando a especulação em um verdadeiro evento midiático. Além disso, a possível chegada do jogador inspira debates sobre estratégia, estilo de jogo e composição do elenco, mantendo especialistas e fãs atentos a cada detalhe. O efeito é cumulativo. Quanto mais se fala sobre Hulk no Flamengo, mais cresce a expectativa de todos os envolvidos, desde jogadores e comissão técnica até patrocinadores e jornalistas, criando um ciclo contínuo de rumor e análise. A narrativa construída em torno de Hulk é, portanto, multifacetada, envolvendo emoção, análise tática e impacto econômico, tornando o burburinho tão relevante quanto qualquer confirmação oficial e reforçando o papel do jogador como peça central de uma história que ainda está em desenvolvimento e promete movimentar o futebol brasileiro por semanas. Além disso, a rescisão com o Atlético MG adiciona camadas adicionais à história, pois demonstra a assertividade do jogador em tomar decisões estratégicas que priorizam carreira, visibilidade e condições contratuais favoráveis. Isso reforça a imagem de Hulk como um atleta que controla seu destino e não hesita em buscar oportunidades que o coloquem em posição de protagonismo, aumentando o fascínio em torno de sua trajetória. O Flamengo, por sua vez, se beneficia da narrativa, pois uma contratação dessa magnitude não apenas fortalece o elenco, mas também cria repercussão midiática instantânea, movimentando torcedores, patrocinadores e imprensa de forma intensa. Cada detalhe da negociação, cada rumor sobre cláusulas e prazos, cada expectativa sobre a integração do jogador ao time se torna notícia, alimentando discussões e debates que mantêm todos conectados ao processo. A especulação sobre Hulk no Flamengo,
portanto, transcende o futebol, tornando-se um fenômeno social, econômico e esportivo, capaz de mobilizar atenção, gerar engajamento e criar expectativas que só aumentam à medida que a negociação avança e novos detalhes surgem nos bastidores. Analistas também apontam que, caso o Hulk se confirme como reforço do Flamengo, o impacto em campo pode ser imediato, transformando o ataque rubro-negro em uma força quase imbatível, com presença física, experiência e capacidade de finalização em situações decisivas. Jovens jogadores podem se inspirar em sua trajetória, aumentando a competitividade interna e elevando o padrão do elenco como um todo, enquanto adversários precisarão se adaptar a um novo nível de desafio. Ao mesmo tempo, a mídia continuará alimentando o burburinho, produzindo conteúdos, entrevistas e análises que mantêm o nome de Hulk constantemente em evidência. Esse ciclo cria um cenário onde a especulação se confunde com realidade e cada rumor sobre movimentações, treinamentos ou declarações do jogador se transforma em notícia, ampliando a expectativa em torno do desfecho. Nesse contexto, Hulk se posiciona não apenas como reforço técnico, mas como um fenômeno midiático e esportivo, cuja chegada ao Flamengo promete marcar época, redefinir estratégias e consolidar sua presença como uma das figuras mais influentes e comentadas do futebol brasileiro, enquanto os rumores continuam a crescer de forma quase incontrolável. Por fim, a especulação sobre Hulk no Flamengo continua a gerar um clima de mistério e expectativa que domina conversas, programas de TV, redes sociais e rodas de torcedores em todo o Brasil. Cada nova informação sobre negociações, entrevistas ou movimentos nos bastidores adiciona combustível à narrativa, tornando o rumor quase palpável e transformando a possível contratação em um evento de repercussão nacional. O impacto transcende o campo, afetando marketing, mídia, comportamento de torcedores e estratégias de clubes rivais, consolidando o Hulk como um nome central em uma história que se desenrola em tempo real. Enquanto o gigante brasileiro avalia sua decisão, a torcida sonha, a imprensa especula e os rivais se preparam, mostrando que o rumor sobre sua ida para o Flamengo não é apenas uma notícia. É um fenômeno que combina emoção, estratégia e poder midiático, mantendo todos atentos e ansiosos pelo próximo capítulo dessa história, que promete movimentar o futebol brasileiro de maneira intensa, estratégica e inesquecível, independentemente do desfecho final. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!